Oi, gente, tudo bem? O conteúdo da nossa aula de hoje é sobre sindesmologia. Então, a sindesmologia, ela também pode ser chamada como artrologia, e ela é a parte da anatomia que vai estudar como as partes rígidas do nosso organismo, os ossos, eles se unem para formar o esqueleto. O local onde os ossos se unem é chamado de juntura ou articulação e se classificam por sua constituição, função e sua movimentação. As junturas fibrosas é o tipo de articulação em que o meio de união entre os ossos é constituído por tecido conjuntivo fibroso. E o seu grau de mobilidade é sempre pequeno e vai depender do comprimento das fibras interpostas. Existem 3 tipos de junturas fibrosas, que é as suturas, a sindesmose e a gonfose. As suturas são articulações que são encontradas nos ossos do crânio. E existem 3 tipos: a sutura serrata, sutura plana e sutura escamosa. Essa primeira imagem vai nos demonstrar uma sutura serrata que está entre os ossos parietais. A segunda imagem nos mostra uma sutura plana que está no osso nasal. E a terceira imagem nos demonstra uma sutura escamosa que está entre o osso temporal e parietal. A sindesmose é a articulação que ocorre entre os ossos que contém o tecido conjuntivo fibroso como um meio de união e que não seja os ossos do crânio. E um exemplo é a união fibrosa entre a tíbia e a fíbula e do lado esquerdo na imagem entre o rádio e a ulna. E a gonfose, ela é a juntura fibrosa entre a raiz do dente e o seu alvéolo. Temos também as junturas cartilaginosas, que é o meio de união das superfícies articulares e é constituída por tecido cartilaginoso. Ela pode ser classificada em sínfise e sincondrosa. A sínfise é uma juntura cartilaginosa em que os ossos são unidos por fibrocartilagens. E a sincondrosa é a união dos ossos que é constituída por uma cartilagem hialina. Aí eu deixei 2 exemplos de cada um para vocês poderem ver direitinho. As junturas sinoviais é a união dos ossos feita por um líquido especial denominado líquido sinovial. Ele fica interposto entre as superfícies articulares. E além da função de união dos elementos ósseos, ele possibilita o movimento dos segmentos corporais. Eles são caracterizados pela presença de uma cápsula articular, que é uma estrutura que envolve as extremidades dos ossos que se articulam. E a cápsula articular, ela é constituída por 2 camadas, a membrana fibrosa e a membrana sinovial, onde a membrana fibrosa é a camada externa e a membrana sinovial é a camada interna. Os movimentos, eles podem ser uniaxiais, que é um movimento simples que se realiza em torno de um único eixo, em um único plano. Assim, ele permite apenas a flexão e a extensão. Temos também os movimentos biaxiais, que realizam em torno de 2 eixos e em 2 planos, permitindo flexão, extensão, abdução e adução. Temos também os movimentos triaxiais, que são movimentos realizados em torno de 3 eixos, permitindo a flexão, extensão, adução
rotação e a circundação. E nós temos também os movimentos não axiais, que são pequenos movimentos sem planos definidos. Nós temos o gínglimo, que realiza apenas movimentos angulares de flexão e extensão. E um exemplo é a articulação do cotovelo. Temos também o cilindroide, que permite movimentos de rotação, pois as superfícies articulares são segmentos de cilindro. E um exemplo é a articulação entre o atlas e o dente axis. Temos também condilar, que é uma superfície articular ovoide que se aloja em uma cavidade elíptica. Um exemplo é a articulação temporomandibular. E temos também o esferoide, que é um dos segmentos articulares a um segmento de esfera e a oposta é uma concavidade na qual se encaixa. Um exemplo é articulações entre a cavidade glenoide da escápula e a cabeça do húmero. Existem algumas alterações do tecido articular que vai nos causar alguns problemas. Eu escolhi a artrose para poder falar um pouquinho, que é uma alteração degenerativa de caráter evolutivo que ocorre quando há um desgaste da cartilagem articular. Pode ter uma causa primária, onde ocorre uma degeneração das células da cápsula articular, que pode ter uma origem traumática. Nós temos também a osteocondrose, a artrite, a displasia coxofemoral e entre outras, que podem ser causadas por essas alterações do tecido articular. E por fim, nós temos os movimentos que as articulações nos permitem fazer. Temos os movimentos angulares, que é constituído pela flexão, extensão, abdução, adução, circundação, rotação, supinação e apronação. E temos os movimentos especiais, que é constituído pela elevação, depressão, inversão, eversão, protração e retração. Eu já falei sobre cada um deles na nossa primeira aula de anatomia e na nossa penúltima aula, se não me engano, foi a aula 9. Então, se tiver alguma dúvida em relação a eles, é só vocês darem lá uma olhadinha na aula 1 e na aula 9, que está bem explicadinho. E por hoje é só, aqui está a referência que eu utilizei para poder estar fazendo os slides de hoje. Muito obrigada, fiquem com Deus, beijo!